Falar de um assunto que, nossa, faz o cabelo ficar branco, dá insônia, né? Você fica estressado, briga com quem não tem que brigar. Nossa, dívida é uma desgraça. É sobre isso que eu vou falar, mas é para te ajudar. Segundo dados do Banco Central, somente aos bancos, os brasileiros fecharam 2013 devendo mais de 1,2 trilhão de reais. O maior saldo já visto da história. E você, está endividado? Tem dívidas aí, não sabe o que fazer para quitar? Está no vermelho total? Precisa de uma orientação para quitar essas dívidas? Dá um jeito de ir pagando isso e dormir tranquilo? O Edson Trajano está aqui, economista, e veio com boas notícias. Tem jeito? Tem que se organizar, né? Tem jeito. O importante é fazer um bom planejamento financeiro e não pensar que crédito é renda. Ou seja, muitas vezes eu tenho acesso ao crédito, comprando, gastando, comprando para pagar depois. Qual o resultado? Contas cada vez mais elevadas e despesas com juros. E importante destacar, quando eu tenho uma despesa comprando um produto, eu tenho esse produto na minha casa. Agora, juros não. É um dinheiro que some e não traz nada de benefício para nós. Por isso é importante o planejamento. E as taxas podem ser muito, muito altas. Nos bancos mesmo tem taxa de 7%, 6%. Uma taxa, por exemplo, que muitas famílias acabam fazendo dívida do cartão de crédito, somando os juros cobrados pelo cartão de crédito, mais os impostos cobrados no processo de financiamento, essa taxa chega a 16,49%, chegou agora no mês de abril. Processo de financiamento? Assim, por exemplo, eu faço minhas contas, recebo a fatura de cartão de crédito, eu tenho a opção de pagar essa fatura integral, ou pagar o mínimo, ou pagar algum outro valor entre o mínimo e o total. Aquela parte que eu não paguei da fatura de cartão de crédito e deixo para pagar no outro mês, tem juros mais impostos. Não, e quando você refinancia o cartão? Por exemplo, vem um valor muito alto, deixa eu ver se eu consigo explicar. Vem um valor muito alto e você não vai dar assim uma parte daquele pagamento e deixar para pagar o resto depois. Você vai dividir, porque alguns cartões oferecem isso, né? Sim. Um parcelamento da sua dívida em 24, em 12 meses. É um péssimo negócio, porque esse financiamento tem taxa de juros, em média, 8% ao mês, que é muito alto mesmo. Por exemplo, seria mais negócio se esse consumidor tem a possibilidade de fazer um empréstimo bancário, como um empréstimo consignado em folha de pagamento, faz um empréstimo bancário, paga a fatura integral do cartão. E, de preferência, ele não usar mais cartão de crédito, já que não tem essa disciplina para usar cartão de crédito. É interessante, o cartão é um ótimo negócio, mas precisa ter a disciplina. Então, eu tenho que pensar que eu devo gastar de acordo com minha renda e não de acordo com o limite do cartão de crédito. De qualquer maneira, é um péssimo negócio. Pagar uma parte e deixar a outra para pagar no outro mês, como refinanciar. Também? Sim, sempre das duas maneiras não é ruim. Então, a melhor dica, Claudete, eu uso meu cartão de crédito, pago tudo, coloco débito automático em conta corrente no dia do meu pagamento. Ou seja, caiu o pagamento, o cartão já vai lá e compra. Eu já pago toda a dívida do cartão. Por quê? Porque eu sei que essa dívida eu não posso jogar para um outro mês. Eu até posso ter outras dívidas, mas a dívida no cartão, não, porque essa taxa de juros é muito alta. Até nós fizemos uma tabelinha para mostrar vamos ver então a tabelinha? Pode colocar? Que aí talvez em casa você consiga, né? Essa tabela, o que eu trabalhei, nós mostramos uma pessoa que usa o cartão de crédito, ela gasta R$1.000 por mês e paga R$500 por mês na fatura, ou seja, a metade da dívida ela joga para o outro mês. O que acontece? Lá em janeiro, por exemplo, pegando mês a mês, eu paguei 500 e joguei 500 para o outro mês. Quando chegou no mês de fevereiro, essa fatura já apareceu 1.582. Daí o que eu vou fazer? Pago 500 e jogo o restante para o outro mês. O que acontece no outro mês já vem 1.260. E assim por diante. Chegando no mês de junho, por exemplo, eu já estou devendo 5.000
e R$ Em julho, 6 meses depois que eu comecei a fazer esse processo de financiamento, eu já estou devendo R$ 6.293,24. Agora uma pergunta, se com aquele salário não conseguia pagar os 1.000, por isso que deixou os 500 para depois, como é que vai pagar os 6? Então, e é interessante destacar que desses R$ 6.293,24, só de juros, essa pessoa vai pagar por mês R$ 1.037. Só de juros? Só de juros com a dívida dessa na rolagem da dívida do cartão de crédito. Porque essa conta eu fiz com base na taxa do mês de abril, que é de 16,49%, que é a taxa de juros cobrada pelo cartão no refinanciamento de dívidas, mais o IOF, que é o imposto cobrado sobre operações financeiras. Então, é um péssimo negócio fazer essa rolagem de dívida no cartão de crédito. Então, se eu tenho o cartão, chega a fatura do primeiro mês, eu preciso achar uma maneira de pagar integral. Se eu não posso pagar integral, eu posso até tentar uma outra forma de um financiamento bancário, pago integral e deixo de usar o cartão de crédito, porque eu não tenho a disciplina para usar esse cartão de crédito. E é interessante destacar que, num passado recente, há 20 anos no Brasil, cartão de crédito era usado só por os mais ricos. Agora, cartão de crédito é usado por todos, praticamente todo mundo. E é interessante essa democratização, acesso ao crédito. Que parece muito fácil, né? Porque você não tem dinheiro, passa lá, já foi. Mas se o teu crédito é bom... Isso. Crédito é bom, mas tem que ser usado com moderação. Então, mas se você se perde também, isso, né? Mas por isso é importante uma orientação financeira junto com a posse do cartão. Então, mas aqui que eu te falo, por exemplo, né? Aí veio os R$ 1.000. Ele não tinha os R$ 1.000 para pagar. Isso. Mas ele tinha 500, né? Então, se o cartão... Eu não sei os outros, não sei... Eu tô falando isso porque eu ouvi uma mensagem lá no meu dizendo que pode refinanciar e eles falavam de uma taxa que não chegava a 4%. Ao mês, né? 3 e pouco. E aí, ao invés de pagar os 500 e deixar esses 500 lá, já fechava um acordo com o próprio cartão para pagar esses 500 em 12 vezes. É interessante aí pensando. Só nesse caso aqui, o que aconteceu? A pessoa comprou... Aqui é pior, né? Pior. Comprou 7.000... pagou 3.500 e ainda está devendo quase 7. Pode ser uma alternativa refinanciar esse saldo devedor, mas aí você tem que parar de usar o cartão. Sim, lógico. Mas mesmo assim, refinanciar esse saldo devedor, se for 4,5%, 5%... vai dar uma nota, vai dar alta. Talvez seja negócio, por exemplo, se for um trabalhador e tem carteira assinada, se ele fazer uma antecipação do 13º, ele vai pagar 2,5% de juros. Então, talvez seja... Mas na empresa, direto? Ele faz no banco. Isso, os bancos, banco? É possível fazer no sistema bancário. Como é que é isso? Antecipação do 13º. A pessoa vai lá, ela trabalha, prova que tem a carteira assinada e pede para o banco uma antecipação. Isso, do 13º. Que nem aí, no caso, ele pagaria os 500. É claro que isso precisa... E ficaria sem o 13º. Ou sem uma parte, mas aí problema, né? Sim, mas é claro que nesse caso, ele só vai poder fazer esse empréstimo naquele banco que ele recebe o pagamento. Normalmente há o convênio com a empresa, com o banco. Né? Isso, exatamente, também, né? Nessa coisa. Mas é importante pensar também, hoje não são só os cartões de crédito tradicionais. Supermercado tem cartão, loja tem cartão e tudo cai na mesma conta, tá? Então, é preocupante, principalmente pensando no supermercado. Por quê? Compras de supermercado são compras que eu faço todos os meses. Então, se eu jogo a minha despesa de supermercado desse mês para o próximo, o que vai acontecer? No próximo mês eu vou fazer a compra daquele mês e ainda tem a compra do mês anterior. Qual o resultado? Se eu não conseguir pagar nem a conta do mês, mais difícil ainda eu pagar as contas de 2 meses. Então, ainda tem as lojas também. Paga em 4 vezes sem juros. Agora os televisores em 10 vezes sem juros, mas você vai ter que pagar. Então, o interessante é destacar, toda vez que eu faço uma compra financiada, eu estou antecipando um consumo. Ou seja, eu terei que abrir mão de consumo futuro para pagar a conta. O mais interessante é pensar, então, eu quero comprar, por exemplo, um televisor e vou pagar uma parcela de R$100 na compra desse televisor. Por que não, então, programar uma poupança de R$100? Eu até fiz uma continha aqui. Se eu fizer uma programação, a poupança, todo mês eu vou lá e deposito R$100. O que acontece? No final do ano eu tenho R$1.247. Qual o resultado? Eu posso comprar TV à vista.
E eu vou pagar um valor bem menor. Ao invés de eu pagar juros à loja e ao sistema financeiro, eu vou receber juros. É claro que o valor do juro que nós recebemos é bem menor do que aquele que pagamos. Isso é muito injusto, né? Muito injusto. Por isso que o setor bancário tem lucro extraordinário. É por isso que eles são milionários. Porque você põe o dinheiro lá, juros não rende porcaria nenhuma. Você vai comprar alguma coisa a juros, os juros estão lá em cima, ou fica devendo para ver, né? Mas mesmo assim, a poupança é essencial. Até porque, em uma emergência, eu tenho como usar esse dinheiro dessa poupança. Senão, o que acontece? Toda vez que acontece uma emergência, eu preciso entrar no cheque especial. Aí pago taxa de juros de 10%. Que cheque especial é outra tristeza. É, a mesma coisa. Trajano, hoje nós estamos com um tempo um pouco apertado e esse assunto nossa, a gente gostaria de ficar falando muito aqui, então vamos falar mais vezes, né? Isso. Ao invés disso. Qual a sua orientação hoje, final, para as pessoas que estão em casa? Já explicamos o cartão, a gente pode explicando um a um, o cheque especial é outro problemaço, né? Em relação ao cartão ainda, você já falou, não usa, não tem disciplina, não usa. O que mais você pode deixar como recado? Eu acho que é fundamental anotar na casa todas as despesas e receita que a família recebe e gasta. Ou seja, eu preciso levantar qual é a situação de endividamento dessa família. Eu tenho dívida, qual é a taxa de juros que eu pago nessa dívida? Então, eu tenho que pagar os juros mais elevados. Quanto eu recebo, quanto eu gasto? E colocar isso na ponta do lápis. Ou seja, é necessário fazer uma planilhinha. Até os telespectadores da TV Aparecida, caso tenham interesse, eu posso passar por e-mail essa tabelinha. Até da última vez que eu estive aqui há cerca de um mês, vários telespectadores mandaram e-mail para mim, eu repassei a planilha. Já tem a fórmula matemática na planilha Excel, então, ou seja, eu faço o lançamento, eu já sei exatamente quais as minhas despesas no mês. Que bom, e não teria problema mandar? Pode mandar. Então, você que está assistindo o programa pode pedir essa planilha, vai mostrar para o seu marido, ou você que está, né, que é homem, está assistindo nosso programa, às vezes em consultório, escritório e tal, peça a planilha para o Edson Trajano. Eu vou deixar aqui o e-mail, etrajano, vai aparecer aí no vídeo também, etrajano@gmail.com, etrajano@gmail.com, e ele envia a planilha para vocês. Importante, planilha, consciência e cartão. É tão fácil passar, mas você vai ter que pagar. Então pense muito antes de passar, né? Para não dar confusão. Um beijo para você, Trajano. Muito obrigada por ter vindo, viu? Ao nosso programa. Uma boa tarde para você, viu? Pode ficar. Eu é que vou, você fica. Aí um pouquinho mais com a gente.